Fala galera, bem-vindo ao Zupcast, o podcast que traz para você os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers, apaixonados por tecnologia como eu e você. Meu nome é Guima e hoje vamos falar sobre CLI, Command Line Interface, e começar a falar um pouco sobre o Reach, que é um CLI feito aqui pela Zup. Solta a vinheta aí e bora começar. Isso aí, galera! Bom, hoje está aqui comigo os nomes consagrados aí da Zup. Bem-vindo aí, Sandokan, conhecido todo mundo aí como Padrinho. Bem-vindo ao nosso podcast aí. Sou eu. Meu nome é Sandokan, como você falou, mas pode me chamar de Padrinho para facilitar, porque Sandokan não é muito simples, né? Também tem aqui comigo um convidado internacionalíssimo, que é o nosso francês, Guillaume. Bem-vindo aí, Guillaume. Tudo bem, pessoal? Então, Guillaume mesmo. O pessoal costuma me chamar de Guilherme, né? Mas é bem Guillaume que pronuncia, tá? Então, sou desenvolvedor back-end na Zup também há 3 anos e meio, mais ou menos. E a nossa lenda aí, nosso SRE, Vinícius Ramos, conhecido todo mundo aí como Caminhonete. É um prazer ter você em nosso podcast, Vinícius. Fala, Marcos. O prazer é todo meu, Marcos. Estamos aí hoje para falar um pouco de CLI. Bora então começar, galera, nosso assunto de CLI. Começar puxando que diabo é um CLI? O que é um CLI, padrinho? Então, cara, para falar de CLI, na verdade, a gente, antes disso, tem que voltar no tempo. Tem que voltar na década de 60, né? A gente pode falar que o CLI, cara, ele tem um pai e uma mãe. E aqui eu vou contar uma breve história do porquê disso. Por que um pai? Cara, em 1963, um francês muito foda, conterrâneo aí do Guillaume... Tinha que ser francês. Foi eu não. Tinha que ser francês. Ele estava no desenvolvimento de um sistema operacional novo no MIT Computer Center, que na verdade era um joint venture entre o MIT e a IBM. E no meio desse desenvolvimento, eles tiveram que repetir muitos códigos, muitos comandos. Isso estava tornando o troço trabalhoso. Ele pensou numa maneira de reaproveitar todos aqueles comandos que eles haviam criados para o novo sistema operacional, que foi um dos primeiros time sharing da época, que era o CTSS. Cara, para você ter uma ideia, quem cunhou o termo shell foi os franceses. Até então não existia esse termo, né? Então ele foi o primeiro cara, acaba sendo uma curiosidade, né? Esse é o pai. Só que assim, na verdade, ele não desenvolveu de fato um shell. Foi ali um protótipo, uma ideia chamada Runcon. E esse cara é um predecessor ali do Unix Shell, tá? Mas beleza. E a mãe? Cara, isso é impressionante, porque numa época onde as mulheres tinham poucos ou nenhum direito, uma cientista da computação americana chamada Glenda Schroeder, ela era chefe de desenvolvimento no mesmo MIT Computer Center e do desenvolvimento de um sistema operacional novo chamado Multics. Esse sistema é o predecessor do Unix. Olha o poder dessa mulher, hein? E ela foi a primeira na história, de fato, a desenvolver um shell de verdade. Então, assim, muito foda. Essa historinha que eu quis contar um pouco pra gente chegar no CLI, né? Como eles são hoje, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para poder entender como essa ideia surgiu. Então, mas assim, qualquer coisa que eu executo no terminal shell, eu posso considerar um CLI ou não? Por exemplo, o CLI substitui a interface gráfica para eu executar comandos back-end, tipo curl, git. Cara, CLI nada mais é do que um programa onde você informa parâmetros de entrada, esses parâmetros são de alguma forma ou substituídos ou processados e gera uma saída. Nada mais é do que isso, é um simples programa. Então, mas para caracterizar como CLI, ele tem que ser executado no shell, na tela preta ou não? Para caracterizar como CLI, sim, tela preta, e o mais massa disso é que desde a década de 60, nada ou muito pouco mudou com relação à responsabilidade dos CLIs do shell. Então, hoje, por exemplo, a cada nova atualização de Android, de smartphones, de PCs, toda a cara ali, toda a interface gráfica, elas sofrem atualizações. O shell continua o mesmo desde o início da década de 60. Ou seja, muito simples de usar, muito intuitivo e não quebra, né? Já são o quê? 70 anos, né? 60 anos já. Tá bem experiente aí, né? Sim. Falando um pouco dos CLIs aí do mercado, assim, o que eu conheço mais é o Git, que a gente usa todo dia, né? Vocês conseguem falar alguns aí, famosos aí pra gente? Cara, tá cheio de CLI no mercado, e ainda mais agora, tá tendo um boomzinho de CLI, né? O mercado tá expandindo muito em relação a CLI, mas assim, principalmente a gente que mexe com infra,
a gente tem muito contato com o CLI no dia a dia de trabalho da gente. E querendo ou não, é o que mantém a sanidade da gente hoje. É o tal do CLI. A maioria, quando você precisa fazer um forzinho ali no Bash para resolver seu problema que você ia gastar 400 cliques para resolver, é uma delícia. Então, mas assim, de mercado que a gente pode citar hoje, o pessoal do Kubernetes faz um CLI fantástico. Inclusive tem forks do CLI dos caras, tão bom que o CLI dos caras chegou a ser, que o Kubernetes hoje não tem nenhuma interface gráfica de expressão para você administrar Kubernetes. Todo mundo usa o tal do kubectl ou alguma vertente do kubectl, que o pessoal, como a comunidade é muito grande, o pessoal começou a criar algumas vertentes. O próprio Docker, o CLI do Docker é fantástico, com autocomplete, tudo. Muito simples, a mecânica dele é muito, muito intuitiva, a organização dos comandos é muito intuitiva, e eu acho que é meio que isso, padrinho. O que vocês acham? O que vocês usam além disso? Eu cheguei a fazer algumas pesquisas, né, já que a gente tinha falado de CLI. Eu achava que era um mundo bem resumido, a back-end e a infraestrutura, né. Na verdade, eu descobri que tinha muitos CLIs que eram usados pelos front também, para realizar alguma operação, para conseguir ver, por exemplo, o display de uma tela ou de uma web page. Até descobri aí um CLI engraçado, que era um cara que tinha preguiça de entrar no aplicativo do Uber para saber quanto que ia pagar, então ele desenvolveu um CLI para só informando o lugar de ida e de destino, quanto iria pagar através do terminal antes mesmo de entrar no celular para fazer isso. Então tem CLI para tudo, realmente no mercado hoje é uma ferramenta que hoje está bem comum de encontrar. Isso aí levanta uma tela que é um pouco da preguiça que o desenvolvedor tem de abrir telinha, né? Acho que a questão maior é essa. Tipo assim, apesar de ter um mundo de UX aí hoje que fica desenvolvendo telas bonitas com usabilidade, acredito que o que impulsiona o CLI aí é o desenvolvedor não ter paciência de ficar abrindo várias telas, como ele já está ali na tela preta. Você acha que é isso, padrinho, que faz o CLI ser tão famoso no mundo do desenvolvedor, assim? Cara, eu acho que a simplicidade e o poder de um CLI acaba sendo um dos principais motivos pelo seu sucesso e uso. Porque imagina só, uma ferramenta dos anos 60, cara, que praticamente não mudou, tá aí até hoje. Então, realmente, é algo incrível. E assim, padrinho, tem uma historinha de UX que conta que um pessoal foi fazer um front-endzinho para facilitar a vida dos gerentes no banco lá. E não perguntou pro pessoal o que eles achavam que precisava ser feito para melhorar a produtividade deles. E aí eles chegaram para testar esse front com o pessoal do banco, e o pessoal foi usando com o mouse, tal, com o teclado, e o pessoal foi perdendo muito tempo, e a experiência do pessoal foi caindo muito. O pessoal estava acostumado com a telinha preta, e dar aquele monte de atalho na telinha preta, e assim, é um case muito forte de por que o CLI é tão produtivo, né? O cara com um monte de atalhozinho ali, o cara consegue fazer tudo, sem precisar usar o mouse e tal. Eu acho que esse é um ponto forte. Acho que no final é isso, né, Vinícius? É a velocidade que você ganha no CLI, né? Você não precisa estar na telinha, você já está ali no console, já dá um comando. O curl, que eu uso muito, telnet, né, cara? Quando você quer ver uma máquina, pensa, você tem que entrar no console direto. Acho que é basicamente isso. Achou que em questão de recursos também é bem bacana usar CLI, comparador interface gráfica também. É assim, hoje não é tanto problema, né? Mas na década de 80, 70, 80 era problema assim, né? Performance. Uhum. Inclusive demorou muito front-end por causa disso, né? Performance. No começo era problema assim, hoje nem tanto, né? A gente chegou a falar de coisas que a pessoa fica repetindo. Acho que foi o Vinícius que falou, tem que ficar fazendo esse comando aqui toda vez, isso não é legal. Aí a gente entra num conceito aí do SRE, que eu acho que é meio confuso pra galera, que é um tal do TOIO. Acho que é um conceito que a gente fala muito, inclusive no produto que a gente fez pra Zup. A gente falou bastante, eu acho que o Vinícius pode explicar melhor pra gente esse conceito aí do TOIO. Vamos lá, vamos ver se a mente tá fresca ainda. O que é TOIO pro SRE que o pessoal da Google cunhou lá no SRE Book deles? TOIO geralmente são atividades manuais, né? São atividades repetitivas, são atividades que você consegue automatizar de forma simples, e são atividades que geralmente não agregam valor ao fluxo de negócio da sua empresa. Por exemplo, o que é um TOIO? Se todo dia eu tenho que reiniciar uma máquina para restabelecer um serviço, isso é um TOIO. Se todo dia alguém abre um chamado para mim para eu limpar um disco de uma máquina, isso é um TOIO. Se todo dia eu trato 50 chamados de criação de usuário em GitHub,
isso é um TOI. Por quê? Porque eu não estou agregando valor ao fluxo de negócio da empresa e são atividades que são simples de serem automatizadas no fim das contas, né? Então, assim, TOI é tudo que não agrega valor e você tem hora homem expendida em atividades que a pessoa podia estar fazendo alguma coisa mais produtiva. É isso, Marcos. Espero ter esclarecido bem. Esclareceu bem, você é o nosso especialista nesse assunto, nosso SRE. Só para deixar claro para quem está ouvindo a gente aí, TOIL, T-O-I-L. Se você jogar no Google aí, TOIL, você vai ver lá o conceito do SRE do Google. E assim, já que a gente introduziu o que é o TOIL, como eliminar esses TOILs? O que seria uma coisa bacana? Eu acho que o CLI casa com isso, né, galera? Com certeza. O CLI ele está aqui para ajudar a realizar operações simples de maneira repetitiva, né? Eu entendo. Então, para mim, um CLI ele funciona através de script, de automações. Cada uma chamando um códigozinho para realizar alguma operação. Então, sobre TOIL, o Vinícius na introdução falou como o Google cunhou o termo, mas se lembrarmos do francês lá, Louis Pouzin, falei certo, Guilherme? Louis Pouzin, quase. Tava Louis quase. Pouzin, exatamente. Esse cara já falava de TOIL na construção do primeiro sistema operacional time sharing. Por quê? Eles estavam fazendo tarefas repetitivas que não estavam agregando porque não eram reaproveitadas e o cara foi, no fim, criou o RunCon. Então, nessa época já se pensava nisso, né? Não tinha um termo, mas era sim, isso. Sim, né? No fim das contas era isso. Com certeza. Então, eu acho que a partir disso, a gente chegou numa... A gente pode falar agora numa nova era, que o nosso time aqui de desenvolvimento do produto, que nós vamos começar a falar dele agora, a gente pode chamar de AR-DR, que é antes do reach e depois do reach, né? Como os desenvolvedores trabalhavam antes do reach, que é o nome do nosso produto, e como a gente pode trabalhar depois do reach. É excelente, cara. Bom que você já deu a deixa aí pra gente puxar o próximo assunto, falar sobre o reach. O reach é o produto open source da Zup, que ele foi aberto aí o código-fonte. Se vocês buscarem aí no Google github.com/zupit, você vai ver lá no GitHub da Zup esse produto. Então tem um Hit Clio Server, então você vai ver a documentação lá. E falando sobre esse produto, ele é um CLI, né, padrinho? Assim, eu gostaria que você dissesse por que esse nome Hit. Sim. Então, a gente foi fechando os pontos, né? A gente veio lá no início da década de 60, dos primeiros sistemas operacionais time sharing, os primeiros Shell, e aí de repente a gente evoluiu para o Unix Shell, e um dos caras que foi o líder do projeto, o principal programador do projeto, foi o Dennis Ritchie, né? Então o nome Ritchie é uma homenagem ao grande, mágico programador Dennis Ritchie, que é o pai do Steve Jobs, é o pai do Bill Gates, né? Porque é o pai do Linus Torvalds, porque sem ele a gente não estaria agora conversando aqui com um computador moderno, sistema operacional bacana, né? E nem utilizando smartphones como são hoje. O Guilherme é um cara que faz a apresentação aí pra galera que tá chegando na Zup do Hit. Se quiser dar uma introdução aí do que você fala lá, Guilherme, pra galera, o que é o Hit? Bom, então o Reach, como vocês comentaram, é um CLI, então é uma ferramenta que funciona apenas via linhas de comando. A gente poderia pensar em usar uma interface gráfica no futuro? Bom, dependerá dos usuários, mas por enquanto é apenas um CLI. O que esse CLI permite? Ele permite criar, automatizar e compartilhar script, automações com outras pessoas. Ou seja, em vez de você ter apenas um script que você roda na sua máquina, você pode associar ele a uma linha de comando no Reach e compartilhar essa automação com outras pessoas dentro da sua empresa ou até com a comunidade, se fosse um script que fizesse sentido para todos nós. Então é assim, foi uma ferramenta desenvolvida pensando principalmente nas experiências dos desenvolvedores. Então sempre buscando a facilitar o dia a dia de quem está acostumado a usar CLI já para trabalhar. Os primeiros pontos que foram pensados na hora de desenvolver os produtos foram da questão de minimizar a dependência entre as áreas. Então, por exemplo, hoje é muito frequente na área de TI você pedir suporte para uma outra área para realizar alguma operação. Então, o Reach ele poderia ser usado para dar mais responsabilidade aos desenvolvedores, em vez de pedir sempre o suporte para outras áreas. Ele também permite minimizar a burocracia, porque, vamos dizer, se a gente permite para algumas áreas da empresa automatizar processos que hoje podem ser demorados, a gente consegue ganhar um tempo para o pessoal poder focar mais em entregar valor diretamente aos clientes, do que demorando a pedir acesso e configurar a sua máquina. Então, algum cenário, por exemplo, seria o onboarding nas empresas de TI hoje.
A parte administrativa sempre vai ter, mas a parte de configuração de máquina, de pedir a liberação de acessos, hoje na área de TI, pode ser uma questão que leve horas ou até dias, dependendo das empresas. Então, se no lugar disso a gente tivesse uma automação que permitisse que a partir de uma simples linha de comando você consegue tudo isso, a gente ganharia um tempo absurdo com o nosso dia a dia, né? E assim, Guilherme, é interessante falar, cara, que apesar de ter CLI no mercado que consegue resolver problemas de TOIO, por exemplo, Ansible resolve muito bem TOIO, mas, por exemplo, se eu tenho um time de SRE e eu tenho um outro time de SRE na empresa, geralmente os dois times não se comunicam, né, nesse nível técnico. Geralmente, por experiência dentro da Zup, por exemplo, se eu faço uma automação, uma outra pessoa que faz a mesma função que eu em outra área não vai utilizar aquela automação. E o Reach, acho que essa parte de publicação, a parte de disponibilização para o usuário, é bem interessante do Reach, igual você citou aí. Complementando, o Reach acaba sendo inclusivo e democrático, porque qualquer área da empresa, qualquer desenvolvedor ou até não desenvolvedor que queira aprender a programar pode se beneficiar resolvendo algum TOIO. Então, basta escrever uma fórmula e submeter. Inclusive, na feature de criação de fórmulas que existe no CLI, a gente já gera um template, por enquanto apenas para a linguagem Go, e ali já tem meio caminho andado, já tem uma receitinha de bolo, onde o desenvolvedor ou a pessoa que está querendo até programar, aprender a programar, possa desenvolver e resolver seu TOIO. Então, eu acho isso fantástico. Eu acredito, geralmente, quando me perguntam aqui, galera, eu costumo falar que é tipo assim, você tem aquele tanto de shell que automatiza, porque desenvolvedor sempre vai fazer shell. Isso é verdade, ele vai criar alguns scripts para facilitar a vida dele. Então, para que não unir esse shell e compartilhar esse conhecimento com todos? Eu acho que o Reach vem muito para ajudar nesse ponto, né? Aí você chegou a falar lá do template, você entrou num ponto que eu gostei, Padrinho, que é a questão da linguagem de programação. Em que o Reach é escrito, Padrinho? E por que a gente escolheu essa linguagem? O Reach é escrito em Go. Não foi porque nós somos hipsters ou qualquer outra coisa, foi porque realmente o suporte, a CLI dele é muito forte, com a biblioteca Cobra. É uma biblioteca fantástica, já abstrai várias features que a gente teria que criar na mão. Isso aí facilitou pra caramba e minimizou o tempo, né? Diminuiu muito o tempo de abertura do código, chegar onde a gente chegou. Então, esse foi o motivo. Inclusive, todo mundo teve que aprender Go também, né? Falar assim, vamos ser hipster, vamos ser diferentão só por ser. Todo mundo sofreu aí aprender Go, no fim das contas. Isso é verdade. Mas o resultado foi bacana. Eu acho que o podcast é até um convite pra galera aprender Go, né, cara? O Go é uma linguagem tão gostosa, né, Padrinho? Depois que você tá programando nela, e tão simples e tão performática. Eu acho que seria até o ideal depois a gente puxar um podcast só pra falar de Golang, talvez com o pessoal, porque eu acho que é um assunto muito interessante aí. A gente pode falar em outro podcast, outra oportunidade, dos desafios técnicos que foi construir o CLI. Mesmo tendo uma biblioteca fantástica como Cobra, a gente teve alguns desafios ainda, né? E ainda temos. Ainda temos, né? E um dos principais desafios foi decidir entre usar argumentos, flags ou um prompt para poder facilitar e dar uma experiência mais agradável para o dev, seja ele o dev que tem experiência com CLI, seja o que não tem. Então a gente tentou ali agradar todos os perfis, né? Mas nem tudo mas não é uma bala de prata, né? Então podemos falar sobre isso depois. É engraçado você falar desse item, porque acho que era um dos benefícios também que o Reach oferece, essa facilidade de uso que você comentou agora. Por exemplo, quem está acostumado a usar CLI, geralmente sempre informa os argumentos dentro da linha de comando, né, inicial. Já o Reach, ele ajuda você a construir, entre aspas, os argumentos. Ele pede para você os argumentos que ele vai usar para realizar a automação por trás. Então você não precisa lembrar de cor os comandos que você vai executar. Você apenas vai executar um comando para realizar alguma operação e o próprio CLI vai perguntar para vocês quais são os parâmetros de entrada que ele precisa para executar essa operação. Então isso é bacana. Isso meio que ajuda a compartilhar o conhecimento dentro da empresa, né, Guilherme? Isso. Porque o cara não precisa saber como que ele vai rodar aquele comando, se estiver bem escritinho no prompt ali, que cada daquelas operações está fazendo. O cara consegue, sem ter conhecimento profundo sobre aquela atividade, o cara consegue realizar aquela atividade. E assim, essa parte que vocês estão falando do prompt do Reach é bem legal. Você não precisar preocupar com validação, você não precisar preocupar com estruturar o prompt dentro do seu código.
porque o Reach já fornece um JSONzinho para você conseguir configurar o prompt da sua forma, no caso. Né? A gente tem uns exemplos bacanas hoje, né? Por exemplo, antigamente o cara precisava saber como que criava um Docker Compose. Eu acho que já está lá nas fórmulas do Reach, né? Prontinho para o cara só mandar gerar um Docker Compose. Então ele dá um Reach Docker Generate Compose, já gera um Docker Compose para ele com algumas linguagens, totalmente aberto. Tem também a questão do Kafka, né, padrinho? Que Sim. Acho que já ajuda. Nossa, cara, a fórmula do Kafka é fantástica porque hoje, para o desenvolvedor poder testar o Kafka numa aplicação na máquina local, ele vai ter que baixar os scripts do Kafka, vai ter que instalar em algum lugar, vai ter que decorar ali, abrir a documentação, entender quais os argumentos que ele tem que passar para poder subir um consumidor, produzir uma mensagem, para poder criar um tópico. E o Reach tem essa fórmula de uma maneira muito simples, é totalmente guiada, todas as operações são bem guiadas. E, cara, eu acredito muito que isso aí elimine ali pelo menos umas 2-3 horas do trabalho dele. Cara, uma coisa que doía muito era GitHub e CI, né? Na Azul, configurar isso era muito chato. Você tem que entrar no Jenkins, criar um job no Jenkins. Você tem que entrar no GitHub, clicar um monte de opçãozinha que você tinha copiado do outro repositório que você nunca lembrava. Hoje eu dou um Reach, create webhook lá e ele já configura para mim o webhook no Git. Eu dou um Reach create job Jenkins lá e já crio o job no Jenkins para mim. Isso para mim é maravilhoso, cara. Era uma dor muito grande. Quando todo começo de projeto era dolorido. Agora ficou muito mais simples. Eu acho que meio que um CLI que você tem essa colaboração, cara, eu acho que ele já permite você fazer esse repasse de conhecimento, né, Vinícius? Igual você falou, então, assim, uma vez que eu tenho um conhecimento, eu já quebrei a cabeça para passar essa questão, como que eu faço isso aqui, como que eu faço aquilo, e crio uma forma e compartilho isso, eu acho que isso já passa para todo mundo, né? Eu acho que meio que é isso o CLI, né? Eu sei lá que o Reach tem duas versões, né? Tem uma versão single e uma versão team. Aí numa delas tem mais segurança, outra tem menos. Na verdade, as duas têm muita segurança. A diferença é onde fica isso, né? No caso da versão single, as credenciais são armazenadas, criptografadas no próprio disco do usuário, né? No caso da versão Team, ou seja, uma versão que você pode utilizar com o seu time de desenvolvimento, essas credenciais ficam armazenadas numa vault, totalmente separadas, e a diferença praticamente é essa. Na arquitetura, assim, como que eu vejo? A single eu trabalho sozinho, só eu e minhas fórmulas. Não, na verdade você pode, se a comunidade, por exemplo, disponibilizar um repositório de fórmulas e você deseja utilizar, você simplesmente pode incluir esse repositório para poder utilizar essas fórmulas novas. Então, simplesmente dar um reach add repo, você já conseguiria utilizar e automaticamente a sua árvore de comandos já seria vamos dizer, renderizada, né, com as novas fórmulas. Certo, já na versão Team eu tenho uma dependência do server, né, padrinho? Eu faço login para conseguir ter segurança para mandar para a Vault, aí eu mando esses dados tudo criptografado, é isso, né? Perfeito. Um outro comando bem legal da versão Team é a possibilidade de criação de usuários da corporação, da organização pela qual você faz parte. Então imagina aí um processo de onboarding, onde um desenvolvedor novo chegou, tem que trabalhar em um projeto X e não tem nenhum acesso ainda. Você poderia simplesmente usar o Reach para criar um usuário novo para aquele cara, já definir algumas credenciais para ele, como GitHub, do Jenkins, se assim for necessário. E a partir daquele momento, o desenvolvedor já começa a trabalhar sem muita burocracia, né? Sem troca de e-mails para tudo quanto é lado, fluxo de áreas, entendeu? Então, isso acaba facilitando pra caramba também. A parte de auditoria também, né? Acho que é interessante falar que o Reach todo comando que o usuário na versão Team roda é auditado. Toda a configuração do Reach Enterprise ela é centralizada, então não é qualquer um que consegue lá mudar. Isso é interessante. E o Reach é bem seguro, né? No fim das contas, teve uma preocupação muito grande do time em relação à segurança, porque é feito para rodar em Enterprise mesmo, sabe? Não é feito para rodar em boteco, não. Acho que além de segurança, a outra vantagem do Reach é a parte de flexibilidade, né? Ele de fato pode ser usado via várias linguagens diferentes. Você pode configurar automações em Java, em Go, em Python, em Node,
em Shell diretamente. Enfim, hoje é bem versátil, então vocês conseguem fazer isso. E você consegue automatizar qualquer processo que você poderia realizar com qualquer script, associando ele a uma linha de comando. Ou seja, qualquer pequena operação que você já está acostumado a fazer via script ou via automação, é possível adequar ela ao Reach. Então, a gente espera, de fato, que a comunidade vai participar e compartilhar com o resto do pessoal os scripts mais usados dentro do contexto de trabalho deles, para, de fato, a gente conseguir ter uma biblioteca bem grande de automações interessantes que facilite a vida dos devs através do mundo. E um benefício bacana também é que você não precisa jogar fora todos os scripts da sua empresa. Então imagina que você tem uma porrada de script que faça muita coisa. Você simplesmente seria pegar todo esse conhecimento, adaptar para a realidade do Reach e compartilhar com o seu repositório da sua organização. Então talvez não tenha tanto retrabalho assim, dê para reaproveitar vários scripts e colocar no jeito Reach de ser. Essa é a ideia também. Isso é bem interessante o Padrinho falar, porque a gente tinha alguns shells scripts que a gente usava aqui, que a gente colocou no Reach, não teve dor nenhuma para colocar no Reach, sabe? Eu acho que isso é bem importante, né, Vinícius? Falar que ele é uma ferramenta colaborativa, ele não vai resolver todos os seus problemas, ele vai te dar suporte para que você resolva os seus problemas, né? Eu acho que é meio que isso, você vai poder automatizar o que você já automatiza com seus shells, fica de uma forma mais organizada e fácil de compartilhar com outras pessoas, caso você queira, né? É isso aí. Inclusive, uma coisa que a gente não falou muito também era a parte relacionada a DevOps e NoOps, que eu acho que o Reach é uma ferramenta que ajuda bastante nessa transição. Por exemplo, quando a gente fala de DevOps, hoje no mercado, a Zup já está usando, né, essa metodologia, vamos dizer, essa cultura faz uns anos já. A gente sempre tenta incentivar a colaboração, a comunicação, a afinidade entre as pessoas. E a gente vê que o nível de maturidade, além disso, é quando você nem precisa mais de comunicação entre as pessoas. Você consegue diretamente dar a responsabilidade para as outras pessoas conseguirem trabalhar sozinhas. Eu acho que o NoOps é isso que incentiva, sabe? A gente já chegou no nível de DevOps suficientemente maduro para permitir que cada um tenha a sua própria independência na hora de trabalhar. Então, o Reach é uma ferramenta que pode ajudar nessa transição. Eu acho bacana explicar que essa ferramenta permite isso também. Acho que é isso aí, galera. Foi um prazer estar com vocês aí, Caminhonete, Padrinho, nosso francês aí, cara. A gente falou hoje um pouco de CLI, espero que o pessoal tenha gostado. Convidei a galera para participar do nosso Reach aí, que tá lá no GitHub da Zup IT. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Lembrando aí o pessoal que tá ouvindo a gente, que quem quiser conhecer mais aí sobre o Padrinho, sobre o Guillaume, o Vinição aí, que é o Caminhonete, ou inclusive eu também, o Guima, as nossas informações de rede social estarão na descrição do podcast, assim como as referências de algumas coisas que nós citamos aqui no podcast. Valeu, galera. Tchau, tchau.